Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 22 de setembro de 2024. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Café com Santo Antônio, 25º domingo do Tempo Comum. E o nosso programa hoje continua ainda, além da reflexão do Evangelho, vamos estar falando também sobre a elevação a santuário aqui da nossa paróquia Santo Antônio, aqui na Asa Sul, em Brasília. Então fique conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio. O Evangelho está em Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Quando os sinais da morte estão diante de nós, é difícil ter esperança na ressurreição. Quando passamos por tempos de injustiça, tempos de sofrimento gratuito e também de opressão, é difícil continuar a ter esperança e confiança. Tudo parece ter acabado. É o tempo das trevas. Assim, quando Jesus fala de sua paixão e de sua morte, os discípulos se concentram nesse horizonte de morte. Essa palavra ressoa em seus corações com tanta força que ofusca justamente esse grande presente que Jesus trouxe, que é a ressurreição. Mesmo em nossa própria vida, quando passamos por momentos difíceis, somos mais propensos a ceder à tristeza e ao desânimo e achamos difícil permanecer firmes na certeza de que Deus não nos abandona. Nosso Senhor, Ele tenta compartilhar a sua dor com os discípulos. Agora, os discípulos, em vez de se solidarizar com Nosso Senhor, revela justamente uma distância. Seus corações estão em outro lugar. Por isso que Nosso Senhor é mostrado aqui numa profunda solidão, né? O Evangelho desse final de semana, ele diz justamente que a reação dos discípulos diante do sofrimento de Nosso Senhor é discutir entre si quem era o maior. Ou seja, é uma disputa. No momento em que Nosso Senhor está compartilhando sua dor, né, por uma morte que já está ali tão pertinho, os discípulos começam a pensar quem que poderá substituí-lo. Então o que nós vemos aqui é uma desumanidade, né, que é expressa de muitas maneiras. Os discípulos, eles tentam provar entre si quem é capaz de substituir, então, Nosso Senhor, no caso que Nosso Senhor morresse. Então, essa disputa é que percebemos nesse Evangelho. E sem surpresa, isso, na verdade, não é uma atitude incomum entre os seres humanos. Todos nós sabemos disso, conhecemos ambientes em que isto acontece, ou seja, ambiente de competição. Em muitos lugares, as pessoas competem e difamam umas às outras
apenas para ter mais espaço para aparecer. Afinal, estamos acostumados a essa competição desde muito cedo. Desde os primeiros anos na escola, nós fomos levados a acreditar que o objetivo na vida é se destacar justamente pisando no outro. Aprendemos a implementar estratégias para eliminar adversários em potencial. Alimentamos-nos do ciúme, da inveja, das críticas, quando nós não somos os melhores. Então, é assim que crescemos, nessa crença demoníaca de que o outro é um adversário a ser eliminado. Muitas de nossas interações são baseadas justamente nisso, de que o outro deve ser eliminado. Para emergir, é preciso destruir. Essa é a crença que o demônio instala em nós, para que os seres humanos destruam uns aos outros. Assim, entramos nesse abismo de competição, que na realidade, no fundo mesmo, sempre vai nos deixar vazios, porque não vai satisfazer, aquela promoção ou aquele vencer ali não vai te satisfazer. Então, diante desse comportamento dos discípulos, nosso Senhor não pede compaixão para si mesmo. Ele não reclama uma atenção para si. Ele aproveita essa oportunidade para ensinar qual o verdadeiro sentido da vida. Ele pega uma criança, coloca ali, a abraça. A criança é uma pessoa desarmada, indefesa e fraca. Ela não pode fazer grandes coisas, mas pode se permitir ser abraçada. Então, o propósito da vida, não é conquistar espaço, mas permitir-se ser abraçado por Deus, reconhecendo a própria pequenez. Então, hoje vamos pensar sobre isso. Se você consegue evitar ver os outros como adversários a serem eliminados. Pense sobre isto. E falando sobre a elevação a santuário da nossa paróquia Santo Antônio, aqui na Asa Sul, em Brasília, realmente é um momento histórico, um momento que é para nós valiosíssimo, porque estamos já nos aproximando desse momento. O nosso cardeal Dom Paulo já confirmou a sua presença, vai estar conosco, vai dar esse título para nós, e é um título não para poder realçar assim uma grandeza, mas é justamente por causa do serviço prestado pelos freis aqui nessa paróquia e a quantidade de pessoas que vêm aqui na festa de Santo Antônio. É uma festa tradicional, uma festa conhecida, então o cardeal achou por bem oferecer esse título a nós, para que possamos ainda mais ser aqui um centro de peregrinação, acolhendo os devotos de Santo Antônio. Você, devoto de Santo Antônio, venha festejar conosco. 25 de setembro de 2024, a partir das 19 horas, vamos receber o nosso cardeal e, portanto, ele na missa vai fazer então a elevação da nossa paróquia a santuário. Eu espero você para uma bonita festa que já estamos preparando aqui na Asa Sul, em Brasília, para te esperar. Logo depois da missa, teremos um jantar. É necessário que você compre já o seu ingresso antes, de forma antecipada, para garantir ali o seu lugar nesta festa, nesse jantar. Eu espero você na elevação a santuário aqui da nossa paróquia. Já final do nosso Café com Santo Antônio, o Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Te espero aqui
na quarta-feira, 25 de setembro, às 19 horas, para a missa de elevação a santuário. Paz e bem.